já que o assunto é mobilidade urbana, eu vou receber aqui no estúdio o Marcos Papa, que vai falar um pouco sobre o plano de mobilidade que está em discussão na Câmara. Papa, bem-vindo, um prazer te receber aqui. Fala um pouco, né, esse plano está em discussão na comissão, quais são as novidades, como vai acontecer esse debate? Uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para você, Eduardo, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Tati Cidade. É importante dizer que esse plano de mobilidade urbana que chegou à Câmara Municipal, Ribeirão Preto está apresentando esse plano com pelo menos 20 anos de atraso. É isso que é importante dizer, não por outra razão, o trânsito de Ribeirão Preto é um dos que mais matam no mundo. Ponto. Segundo, o plano elaborado pela Divisão de Mobilidade Urbana, pela Diretoria de Mobilidade Urbana da Secretaria de Planejamento, é muito bom. Precisa sair do papel. É esse o trabalho que nós estamos fazendo e também precisa ser melhorado. Esse plano cria finalmente um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. A cidade não tem. Eu falei 20 anos, mas algumas cidades já têm esse plano há mais de 30 anos. Então agora Ribeirão Preto passará a ter um Conselho de Mobilidade Urbana que estamos tentando melhorar através de emendas, Eduardo. Por exemplo, aumentando a participação da população nesse conselho. Aumentando a participação de pedestres, aumentando a participação de ciclistas, já que mobilidade urbana é um conceito muito maior que trânsito. Trânsito é parte da mobilidade urbana, não para a nossa cidade. Essas discussões já estão muito adiantadas em várias cidades do Brasil e do mundo. Ribeirão Preto está atrasado. Prova disso são os vários problemas que temos nessas obras de mobilidade. Ribeirão passou o carro na frente dos bois. Está aprovando 19 intervenções de mobilidade na cidade antes de discutir a política de mobilidade urbana. Então a política de mobilidade urbana, ela vai privilegiar o pedestre? Hoje não. Hoje as calçadas são hostis aos pedestres, além de não serem devidamente arborizadas para favorecer o caminhar. Nós temos apenas 29 quilômetros de ciclovia. Pegar uma cidade, por exemplo, Americana, que é menor que Ribeirão Preto, tem 200 quilômetros. Sorocaba, que é um pouco maior que Ribeirão Preto, quase 300 quilômetros. A gente tem 29 e são fragmentos, eles não estão interligados. Então, são assuntos que nós precisamos resolver. O nosso plano diretor, ele fala claramente, né? O plano diretor, que é o manual de funcionamento da cidade, ele fala que essa cidade deve ser para as pessoas, prioritariamente para os pedestres, depois ciclistas, depois transporte público urbano, depois transporte de carga e, por último, o transporte individual. Ribeirão Preto está de ponta cabeça nessa organização de mobilidade. Até então privilegiou o transporte individual em detrimento dos outros modais, razão pela qual o nosso trânsito é ruim, mata, e o transporte público da nossa cidade, não preciso nem comentar, já vim aqui na Tati várias vezes mostrar, a população sente na pele como o nosso transporte público é muito ruim. Papa, você é presidente da comissão do Legislativo que justamente estuda a mobilidade urbana, né? Enquanto você estava falando, a gente teve algumas imagens, né, que mostram quanto falta de planejamento, né? Eu sempre chamo a atenção disso porque eu moro ali e me incomoda profundamente o mal feito da Avenida do Café, né? Conseguiram fazer E ali, a gente sabe, Vila Tibério é um bairro que tem muitos idosos, ali existe uma agência bancária que fica na avenida, né? E tiveram a brilhante ideia de tampar a passagem, os velhinhos precisam andar mais de 1 quilômetro para poder fazer a curva e chegar no banco, ou então se arriscar pulando a grade. Eu já pulei aquela grade, o que é uma situação vexatória até para mim mesmo. A gente já viu aí pessoas pulando, né? Até, inclusive, em um lugar lá, alguém teve uma atitude que resolveu o problema que a prefeitura não resolveu. Tiraram uma parte, serraram a grade lá de proteção para fazer uma passagem na Avenida do Café de um lado para o outro da rodovia. Não vou falar da avenida, perdão, não vou nem falar da imbecilidade que fizeram ao tirar todos os retornos da Avenida do Café, sem fazer uma rota alternativa. A pessoa que não sobe ali na Roque Nacarato, naquela região, e precisa fazer um retorno na Avenida do Café, tem que ir até na USP para retornar. E se a pessoa vem da USP para a cidade, ela só consegue retornar se fizer um tráfego alternativo passando pelo Maurílio Biagi. Mostra que quem fez o projeto não sabe nada de Ribeirão Preto, está nem se importando com a população que precisaria passar ali pelos deslocamentos. A pergunta é, o que fazer para que esse tipo de absurdo dos velhinhos tendo que pular uma grade não aconteça? Como a Câmara pode ajudar a que esses absurdos não aconteçam mais na cidade?
Bom, muito bem. É o que estamos fazendo na comissão permanente. Um problema que tem que ser corrigido na Avenida do Café é a arborização das calçadas, porque a ciclovia que fizeram, ela está arborizada porque o canteiro central é arborizado. O que a população faz para andar na sombra? Ela vai caminhar lá na ciclovia. Então isso precisa ser corrigido. Já estamos falando isso há mais de 2 anos, mostrando que a arborização das calçadas é muito mal feita, ela é pobre. A prefeitura precisa corrigir isso. Hoje de manhã a prefeitura lançou a Semana Municipal do Meio Ambiente, então é mais uma oportunidade que tem de plantio. A gente sabe que está num período de estiagem, não é a época de se plantar, mas eu acredito que conversando com a vizinhança, no entorno, todo mundo vai ajudar um pouquinho para a gente ter uma Avenida do Café mais arborizada nas calçadas. Essa questão, precisa fazer uma auditoria, precisa ir ali ver. A Câmara de Vereadores, né, a minha assessoria, por exemplo, tem 5 assessores. A prefeitura tem 10 mil servidores, quer dizer, a prefeitura precisa fazer essa vistoria na Avenida do Café e nas outras onde estão fazendo os corredores de ônibus. Eu creio que ficará bom, porque os corredores são necessários. Vamos ver funcionando como é que vai ser. No caso da Avenida do Café, essa questão da arborização da calçada, diminuindo a necessidade das pessoas caminharem pela ciclovia e também esse estudo. Você deu um exemplo que a população fez na Marra. Eu vou dar um outro exemplo. Na Avenida Meira Júnior, quando encontra aquele balão que está sendo reformado, nós temos a Avenida 13 de Maio. Tenta atravessar a Avenida 13 de Maio do posto de gasolina para o supermercado. É uma competição. Um jovem precisa ficar atento e sair correndo. Um idoso, uma mãe com um carrinho de bebê não consegue. Por isso que nós falamos que a cidade de Ribeirão Preto é hostil. As nossas calçadas são hostis aos pedestres. Papa, para encerrar, né, a gente também tem a questão do tempo, obviamente, mas é preciso falar sobre a questão da mobilidade. Eu faço 2 perguntas. Primeiro, a gente tem na Avenida do Café, você citou o exemplo, a questão do corredor de ônibus, né? Corredor de ônibus na Avenida do Café é completamente desnecessário. Passam lá 2 linhas, um ônibus a cada meia hora. E fez toda uma mobilidade urbana, uma gestão, por uma coisa que nem é utilizada pelos ônibus, alargou-se, tirou-se a questão do tráfego, né? Diminuiu-se o tamanho da pista para passar um ônibus a cada meia hora ali, não faz muito sentido. E a gente tem, por outro lado, algumas outras medidas que não são tomadas e que precisa-se no trânsito. A gente tem a questão da mobilidade, por exemplo, da Dom Pedro, da subida para o Jardim Cristo Redentor, para aqueles bairros novos, praticamente não se fez nada, nem com as obras do PAC, muito menos agora, depois. Essas foram as últimas obras grandes que teve na cidade. O que dá para fazer nisso? E a prefeitura ainda fala em pedágio urbano, né, para ir para o centro. Dá para separar o joio do trigo? Dá para fazer um plano que contemple o que precisa ser feito na cidade e deixe de lado essa perfumaria que não leva nada a lugar nenhum? Dá para fazer e a prefeitura precisa fazer. Nós estamos tensionando lá na Câmara para isso. Por exemplo, você fala do corredor que sobe ali a Dom Pedro e vai até o Cristo Redentor. Não havia linhas de ônibus ali. Agora nós temos 2 linhas de ônibus. Vai aumentar para 3 linhas de ônibus agora. Estamos preocupadíssimos com a criação do Fundo de Mobilidade Urbana. O Fundo de Mobilidade Urbana, ele é necessário para quê? Para que ali tenham recursos que venham a subsidiar, por exemplo, a tarifa de ônibus. Como está na lei mandada pelo prefeito, o fundo será criado uma comissão para administrar o fundo. Está errado. O fundo tem que ser gerido pelo Conselho de Mobilidade Urbana, porque é no Conselho que estão os especialistas em mobilidade urbana. E nesse fundo pode ser colocado, por exemplo, uma parte do recurso das multas, a propaganda nos pontos de ônibus, a propaganda nos ônibus, uma parte da Zona Azul. Você falou do pedágio urbano. Ribeirão Preto não consegue colocar em prática um aplicativo para Zona Azul. Ainda tem o medieval talãozinho, né? Medieval talãozinho da Zona Azul. Quer dizer, isso não tem o menor cabimento. Por isso que eu falei 20, 30 anos de atraso que nós estamos. Então, tudo isso são soluções simples que, colocadas em prática, vão melhorar a mobilidade, mas precisa ter atitude. Muito obrigado, Papo. Um prazer te receber aqui. Você que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana. Esperamos que esses debates sejam travados na Câmara e que efetivamente possa-se aí, né, melhorar o trânsito. Como você falou, Papo, é um trânsito hostil, é um trânsito que mata e que, principalmente, né, não cumpre o seu papel, né, não fornece possibilidades de mobilidade aqui para a população de Ribeirão Preto. Vamos